Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, ainda dentro das alegrias celebrativas do Natal, a Igreja celebra neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor. As duas últimas festas para encerrar o ciclo natalino, a Epifania e a festa do batismo de Jesus. Geralmente no Brasil, pedido da CNBB, a Epifania é celebrada sempre no domingo, após o dia 6. E coincidentemente, este ano caiu no dia 7. Então a festa do batismo do Senhor, neste ano não será celebrada no dia de domingo, será celebrada na segunda-feira. E com essa celebração encerra-se o ciclo natalino. E na terça-feira a Igreja ela começa o novo ciclo litúrgico com a primeira semana do tempo comum. Penso que é uma oportunidade para que nós cristãos católicos busquemos viver na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da celebração da Epifania. Epifania quer dizer manifestação. É quando Jesus ele se manifesta, às nações. As nações aqui representadas simbolicamente pelos magos que vieram do Oriente. Ali se encontra a verdadeira dimensão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele veio e se manifestou a todos, mas nem todos foram capazes de viver e de experimentar essa manifestação. Claro que viver a manifestação do Senhor é deixar com que Ele mesmo nos guie. Essa é a imagem que nós temos da vinda dos magos do Oriente, guiados, é claro, simbolicamente por essa estrela, não apenas no aspecto de um astro, mas a verdadeira estrela que é a luz do mundo, que é o próprio Cristo Jesus. É o próprio Cristo que nos conduz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos leva para onde Ele deseja, conforme a sua vontade, nos esquivando sempre do caminho do mal. Veja que quando os magos eles chegam a Jerusalém, ali eles vão até Pilatos, até Herodes, e ali eles vão fazer esse questionamento: onde está o rei de Israel que acaba de nascer? Isso não significa que os magos estiveram diante de Jesus no momento exato do seu nascimento, não. Pelos historiadores, os magos eles foram até onde Jesus se encontrava já depois de muitos anos. Jesus já estava crescido, Jesus já não estava mais numa manjedoura, Jesus já estava em Belém, para que pudesse concretizar a vontade e a promessa do Pai. E quando os magos questionam então onde estava o rei de Israel, Pilatos se desespera. Pilatos se desespera porque Herodes se desespera, porque ele ali, no contexto, ele perderia o seu trono, o seu poder, que um rei havia nascido, mas não era um rei que veio para dominar no sentido da violência, do poder, do autoritarismo, mas o rei que veio se manifestar para trazer a todos a salvação, não a desgraça, não a morte, não a perseguição. E é claro, meu irmão, minha irmã, que Deus sabe muito bem nos conduzir no caminho da verdade, no caminho do amor,
assim como conduziu os magos do Oriente. Quando então Herodes secretamente chama, aqueles que eram os seus sacerdotes, que entendiam, que eram os astrônomos daquela época, ele vai consultá-los para saber, definitivamente quando havia acontecido aquilo e onde nasceria então esse rei. E eles vão dizer para Herodes, em Belém, na terra de Judá. E aí Herodes chama os magos, como quem quer fazer o bem, como quem quer fazer o melhor, como quem quer ser o justo. Vai e diz para ele: olha, vocês vão, aqui tem tudo que vocês precisam para a viagem. Vão, e quando vocês encontrarem o menino, vocês voltem a mim, para que eu também possa ir para adorá-lo, para prestar a minha homenagem. Mas nós sabemos que não era essa a intenção, de Herodes. Herodes queria era matá-lo, para não perder o poder, para não perder o trono, porque essa era a vingança daquele tempo. Quando nós olhamos tudo isso na história, como é que nós podemos transportar da história para a nossa realidade? Quem condenou Jesus? Foram os líderes, aqueles que estavam à frente. Não foi o povão. Às vezes nós julgamos culpa nos judeus, que os judeus é que condenaram Jesus à morte. Mas quem condenou Jesus à morte foram os líderes, porque não permitiram essa manifestação do Filho de Deus em suas vidas. Assim acontece no mundo de hoje também, meu irmão, minha irmã. Quando nós, como líderes, usamos daquilo que é de Deus para perseguir, para maltratar, para julgar o outro, usamos até da presença do Senhor, usamos até da palavra do Senhor para poder cometer injustiça. Assim eles fizeram com Jesus. E quando Jesus ele vem e se manifesta, ele se manifesta nessa imagem dos magos a todos nós. Todos nós recebemos essa manifestação. Mas como Jesus se manifesta hoje? Da mesma forma como ele se manifestou quando criança? Como Jesus se manifesta no seio do cristianismo hoje? No seio da nossa igreja, em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossas atividades. Como que ele se manifesta na sua vida? Você tem pensado nisso? Você tem refletido sobre isso? Jesus se manifesta no justo, naquele que busca viver a justiça, naquele que busca praticar o bem, naquele que perdoa, naquele que ama, naquele que estende a mão para o necessitado. É dessa forma que Jesus se manifesta hoje. Jesus não vai se manifestar sentado num trono. Jesus se manifesta sentado à beira do caminho, na pessoa do indigente, na pessoa do oprimido, na pessoa do perseguido, na pessoa do incompreendido. É dessa forma que Jesus se manifesta hoje. Mas nós queremos ver a manifestação de Jesus apenas dentro desse círculo, de áureo, sentado num trono, com poder e glória. É dessa maneira que ele virá, com poder e glória, para nos julgar, para nos levar com ele. Jesus se manifesta naquele que faz o bem, não naquele que faz o mal. Jesus se manifesta naquele que é fiel, não naquele que é infiel. Fiel na sua palavra,
fiel nos seus ensinamentos, fiel na observância dos mandamentos, fiel na prática da justiça, do amor, da unidade, da solidariedade. Mas nessas pessoas nós não queremos ver a manifestação de Jesus. Nós queremos ver a manifestação de Jesus naqueles que estão ornados com ouro e prata, naqueles que perseguem, porque são aqueles que perseguem que nós aplaudimos. Aqueles que são perseguidos, nós atiramos pedras. Aqueles que pregam a justiça são incompreendidos pela humanidade hoje, da mesma forma como Jesus foi incompreendido. Por que Jesus morreu na cruz? Pela incompreensão dos líderes, porque Jesus tocava na consciência deles, e como eles não queriam viver aquilo que Jesus ensinava, então é melhor calá-lo. E que forma que nós temos para calá-lo? Pregando numa cruz, condenando, atirando pedra, rejeitando. Ainda no mundo hoje há essa rejeição, meu irmão, minha irmã. Ainda há essa rejeição. Por quê? Porque nós aplaudimos os líderes. Nós seguimos os líderes, não o verdadeiro líder. Nós seguimos a nossa razão, não a divindade. Nós seguimos aquilo que o homem fala, não aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus manifesta na nossa vida. Veja lá o exemplo da estrela, que seguiram, acompanharam os magos do Oriente. Não estou falando aqui de estrela no sentido de um astro, não, mas a luz de Deus, porque Jesus é a luz, Ele se manifestou como luz, e a humanidade ainda prefere trilhar a escuridão, as trevas do pecado, as trevas da arrogância, as trevas do egoísmo, as trevas da discriminação, do preconceito, como se nós fôssemos os melhores, como se Jesus só pode manifestar a nós. Jesus tem que manifestar a mim, não a Ele. Jesus manifestou a todos, independentemente de quem seja branco, seja rico, seja pobre, seja negro. Jesus se manifestou aos pecadores, não aos justos. Se você se considera justo, Jesus não se manifestou em você ainda. Agora, se você se considera pecador, Jesus já se manifestou em ti, porque foi isso que Ele disse: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. E nós queremos nos revestir com o manto da justiça, e aí condenando os outros, reprimindo os outros, abandonando os outros, discriminando os outros, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Então ele não merece Jesus, ele não merece a presença do Pai, ele não merece o perdão. Eu mereço? Não, meu irmão, minha irmã. Não é com esse contexto que nós vamos viver o nosso cristianismo, não. Aqui ninguém é perfeito. Todos nós aqui somos imperfeitos. Todos nós aqui somos miseráveis. Aquele que bate no peito dizendo que é perfeito, são exatamente aqueles que querem contradizer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Quando Jesus pregava, durante a sua vida pública, Ele disse para aquelas multidões: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Ou seja, eu vim ensinar a maneira correta de vocês vivenciar essa lei, de vocês praticar essa lei, porque vocês conhecem a lei, mas vocês não praticam. Da mesma forma nós hoje, nós conhecemos a lei, mas nós não praticamos a lei. E nós sabemos que, o quesito que Jesus nos deixou
para segui-lo é exatamente a vivência do amor ao próximo, é a vivência do amor. E ele deixou isso claro com todas as letras possíveis. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nisto todos reconhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos, meus seguidores. Nós temos seguido Jesus através da vivência do amor ao próximo, meu irmão, minha irmã. É dessa maneira que Jesus se manifesta, é através do amor, amor incomparável, amor infinito, amor capaz de dar a vida pelo outro, como Ele mesmo nos deu lá na cruz. E no entanto nós trilhamos o caminho das trevas, do ódio. Onde é que está Jesus na nossa vida? Onde é que está Jesus na nossa vida? No meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha convivência com o próximo. Como tem se manifestado esse Jesus na minha vida? Porque diante aqui, quando Ele está ali presente no Santíssimo Sacramento do altar, nós criamos até escândalos, gritamos, caímos, nos jogamos para o chão, queremos tocá-lo, nos prostramos diante dele, cantamos aleluia, aplaudimos. E aí lá fora, quando eu vejo o irmão necessitado, eu atiro pedra, eu julgo, eu condeno. Que seguidor é esse, meu irmão, minha irmã? Nós temos que parar e pensar. Olha como é que a humanidade está vivendo. Olha aí. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas dizendo assim: eu sou cheio da graça de Deus. Mas você mudou a sua vida? Porque eu recebi o batismo disso, daquilo. Mas você se converteu? Como os magos, como aquele resto do povo de judeu que se converteram aos ensinamentos de Jesus e passaram a segui-lo. Não basta apenas viver uma fé de palavras. Disso está cheio por aí. As nossas igrejas estão cheias assim. O cristianismo está assim hoje, vivendo na luta do poder. Vamos ver quem que é melhor. Vamos ver em quem Jesus vai atuar, em quem Jesus vai fazer mais milagre, mais graça, em quem Jesus vai dar mais poder. Porque Jesus me deu o poder, eu tenho poder para ir. Olha os verdadeiros Herodes de hoje, que busca com essa artimanha matar Jesus no irmão. Porque Jesus já foi morto uma vez, nasceu, morreu, ressuscitou, está na glória, mas Ele virá a segunda vez. Quantos Jesus você já matou, meu irmão, minha irmã? Quando você blasfema contra o outro, toda vez que você abre a boca para blasfemar contra o irmão, você está matando Jesus na presença do irmão, porque Jesus está presente no irmão. Quantas vezes você já matou Jesus? Quantas vezes você continua matando Jesus com as suas atitudes anticristãs, anti-evangélicas? Porque o que tem se manifestado na sua vida não é a graça, como reconheceu São Paulo. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele vai deixar claro para aqueles fiéis lá de Éfeso, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério.
Você tem reconhecido essa graça na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem lutado para isso? Você tem lutado para ser um bom cristão, uma boa cristã, um bom católico, uma boa católica? Você tem lutado para ser fiel à sua comunidade paroquial, à sua igreja? Ou você é daqueles que ainda continua atirando pedras na igreja? Que atirar pedra na igreja é atirar pedra em Jesus. E o que nós estamos por aí cheios de homens e mulheres atirando pedras em Jesus? São os mesmos que atiram pedras em Jesus, são os mesmos que vêm adiante de Jesus para lhe suplicar a bênção, para lhe suplicar a paz, para lhe suplicar a graça, mas lá fora é incapaz de viver essa bênção, lá fora é incapaz de viver essa graça, lá fora é incapaz de viver essa paz. Não se deixe conduzir pela luz do homem, a luz do homem é falha. Se deixe conduzir pela luz de Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo diz isso: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Será que nós estamos andando na luz? A sua vida está na luz ou nas trevas? A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Não é uma imposição dele, não. A escolha é sua. É você que vai escolher. Ou você caminha na luz, se deixe conduzir pela luz, ou você caminhe pela treva e se deixe conduzir pelas trevas. Ou você seja os magos, ou você seja Herodes. A escolha é sua. Mas as consequências da escolha, quem tem que pagar é você. Não é Deus, não é Jesus, não é o irmão. Então a humanidade hoje precisa se colocar na presença do Senhor, não para oferecer coisas materiais, não. O símbolo daquilo que os magos ofereceram a Jesus já era uma prefiguração daquilo que Jesus iria viver no mundo. O óleo significa a realeza, porque Ele é o Rei dos Reis, o ouro, o óleo, a sua unção, que Ele recebeu logo depois de ter morrido, quando untaram o seu corpo para levá-lo para o sepulcro. A mirra, o incenso é a mesma coisa, foram as suas súplicas, e principalmente aquela súplica maior que Ele fez ao Pai: Pai, que Ele seja um, como eu e tu somos um. E quando nós olhamos para Jesus e quando nós nos deparamos com essa súplica de Jesus, o que nós vemos na humanidade é completamente o oposto. Não somos mais um. Há divisão entre nós, há descontentamento, há desinteresse, há desamor. Então abra seu coração, seja como os magos, prostre-se diante do Senhor do Senhor. Ele é que é a vida, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade. Somente com esse contexto, nesse sentimento, é que nós podemos sentir a presença do Senhor na nossa vida e na vida da humanidade. Então, nesse dia em que celebramos a sua manifestação, vamos pedir a Ele que abra os nossos corações, que toque em nós, para que nós possamos amá-lo, servi-lo, adorá-lo, cada vez mais na pessoa do irmão e da irmã. Abramos o coração, peçamos a Ele esta graça.